Aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 4. Semanas se passaram após o grande incidente com a Senhora Dot se transformando em uma espécie de monstro voador, e ainda assim todos negavam conhecer a Senhora Naruto e Percy passam dias após a viagem como estudantes tentando ver se sabiam alguma coisa sobre a Senhora Dot. Lembre-se que Naruto aconselhou Percy que se ele perguntasse a alguém sobre a Senhora Dot, dissesse como se fosse alguém que ele conhecesse. Assim, mas sempre diziam que não a conheciam. Todos disseram que nunca conheceram ninguém com esse nome. Mas Percy e sua inteligência foram perguntar como um professor em vez de uma pessoa comum. Quando ele perguntou, eles olharam para ele como se ele fosse louco, e disseram que nunca houve uma Senhora Dot na academia Eansi e que a senhora sempre foi o professor de matemática desde o fim das férias de inverno. No entanto, houve uma pessoa que não conseguiu convencê-los completamente e deixá-los perceber que algo estava acontecendo. Grover sempre foi um péssimo mentiroso. Quando mentia, gaguejava, sua testa começava a soar um pouco e sempre tentava evitar o olhar das pessoas. Foi exatamente isso que ele fez quando questionado sobre a Senhora Dot. Ele dizia que não sabia do que estavam falando e que não havia ninguém chamado Senhora Dot na academia Eansi, mas eles sabiam que ele estava mentindo. Embora Naruto tenha conseguido manter o curso na escola e manter uma nota B muito boa, já que ele era capaz de lidar com a pressão melhor do que a maioria e tinha seus clones para ajudá-lo, Percy estava lutando, ou era claramente evidente quando suas notas passaram de um D a F. O próximo problema que Naruto teve foi explicar a Percy como ele fez aquele ataque de vento. Ele tentou pensar em algum tipo de desculpa, mas Percy sabia que havia vindo de sua mão e dos estranhos sinais que ele fazia e das palavras que dizia com ela. No final, Naruto suspirou para si mesmo e explicou. No início, é claro, Percy ficou cético, dizendo que tinha que ser mentira, mas não poderia haver coisas como ninjas ou outro mundo lá fora. Mas uma vez que Naruto fez seu jutsu de clone das sombras e fez inúmeras cópias de si mesmo, Percy, vendo as técnicas, rapidamente o removeu. Isso deixou Percy atordoado e ele acreditou nele desde então. Dizer que Percy ficou surpreso era um eufemismo. Por dias ele apenas olhou para Naruto como se ele fosse um super-homem antes de Naruto rapidamente bater em sua nuca e dizer-lhe para parar de olhar. Ele finalmente o fez, mas ainda deixou Percy pensando que Naruto poderia ter sido um super-herói disfarçado. Neste momento, os dois estavam em seus quartos fazendo o possível para estudar para o próximo exame de latim. Grover saiu para passear, então Naruto pôde usar seus clones das sombras para ajudar a estudar para os próximos exames. Enquanto isso, Percy só estava interessado em aprender e revisar latim. Ele queria impressionar o Sr. Brunner e não queria falhar depois que o Sr. Brunner demonstrou grande interesse nele, incentivando-o a ser o melhor que pudesse ser. Isso é impossível, Percy gemeu enquanto jogava seu livro Guia de Mitologia Grega contra a parede. Estou lendo e lendo, mas simplesmente não pega. Entre em um ouvido e depois no outro. Continue tentando, Percy. Você vai entender. Quer dizer, temos dislexia, será sempre mais difícil para nós do que para os outros. Isso vem do cara que pode fazer cópias infinitas de si mesmo para fazer o dever de casa para ele. Naruto encolheu os ombros. Não é minha culpa, sou muito impressionante. As leis escolares não se aplicam a mim porque a genialidade vem de mim. Percy revirou os olhos antes de pegar seu livro do chão. Como vou lembrar a diferença entre Kiron e Caronte? É exatamente a mesma coisa. Na verdade, um tem um A e o outro tem um I um pouco diferente, Naruto disse olhando por cima de seu livro de latim. Você sabe o que quero dizer, Percy rosnou, ficando cada vez mais frustrado e não queria ser reprovado na aula de latim. Por que você não pede ajuda ao Sr. Brunner? Tenho certeza que ele ainda está em seu escritório e como você é um de seus alunos favoritos, tenho certeza que ele lhe dará alguns conselhos. Percy ergueu os olhos do livro lentamente, esperançoso. Você acha que ficaria tudo bem? Não vejo por que não. Afinal, ele é um professor. Então, se um aluno precisa de ajuda, é seu dever ajudá-lo. Eu até irei com você, preciso caminhar. Sim, ok, obrigado, Percy disse levantando-se de sua mesa e saindo do dormitório com Naruto seguindo de perto, dizendo a seus clones para continuarem o bom trabalho. E se eles ouvirem alguém se aproximando de seu quarto, eles devem se dissipar.
Então lá estavam Naruto e Percy enquanto subiam as escadas da academia Yancy enquanto se aproximavam do escritório de seu professor de latim, Sr. Brunner. Quando os dois percorreram os corredores onde ficavam todos os escritórios dos professores, viram que todos estavam escuros, exceto um. Ao se aproximarem, viram que o escritório do Sr. Brunner ainda estava com a luz acesa, o que significava que estava ligeiramente aberto. Percy estava prestes a entrar quando ouviram duas vozes. Uma era facilmente reconhecível como a do Sr. Brunner, mas o que era surpreendente era que a outra voz pertencia a Grover. A curiosidade levou a melhor sobre os dois antes que eles se inclinassem um pouco para que pudessem entender o que estavam dizendo. Preocupado com Percy e Naruto, senhor, eles ouviram Grover dizer, surpreendendo os dois. Geralmente era o contrário e eles se preocupavam com ele. Apenas neste verão, Grover disse. Quero dizer, legal na escola. Agora que temos certeza, e eles também sabem disso, só pioraríamos as coisas se os comprimíssemos, disse Brunner. Precisamos que Percy amadureça, mas Naruto é muito misterioso. Há algo nele que é diferente do resto. Isso fez os olhos de Naruto se arregalarem. Eles sabem que sou um shinobi ou que não sou humano. Como diabos eles poderiam ter descoberto? Mas posso não ter tempo. O prazo final do solstício de verão terá que ser resolvido sem Percy, Grover. Deixe-o aproveitar sua ignorância enquanto pode e manteremos Naruto no escuro junto com ele. Senhor, eles a viram, sua imaginação, insistiu Brunner. A névoa sobre os alunos e funcionários será suficiente para convencer os dois. Nevoeiro? Naruto pensou. Mas eles têm feito perguntas. Não sei por quanto tempo, mas poderei mentir para você. Você tem que fazer isso, Grover. Eu sei que é difícil e vocês dois se tornaram seus amigos durante sua estada aqui, mas será mais seguro. Senhor, eu não posso falhar em meus deveres novamente. A voz de Grover estava embargada de emoção. Você sabe o que isso significaria? Você não falhou, Grover, disse o Sr. Brunner gentilmente. Eu deveria tê-la visto pelo que ela era. Agora vamos nos preocupar em manter Percy e Naruto vivos até o próximo outono, Baki. Sr. Brunner parou de falar quando Percy acidentalmente deixou seu livro escorregar de suas mãos, fazendo com que um estrondo ecoasse pelo corredor. Ele estava prestando tanta atenção na conversa que não percebeu que o livro estava começando a escapar de seu alcance. Droga, Naruto pensou antes de agarrar os braços de Percy e puxá-lo para longe da sala. Eles rapidamente pegaram o livro antes que Naruto e Percy saíssem furtivamente, mas rapidamente correram de volta para o dormitório. De volta ao corredor, o Sr. Brunner falou. Nada, ele murmurou. Meus nervos não estão bons desde o solstício de inverno. O meu também não, Grover disse. Mas eu poderia jurar. Volte para o quarto, disse Brunner. Você terá um longo dia de exames amanhã. Não me recordou. As luzes se apagaram no escritório do Sr. Brunner e os dois saíram, mas enquanto os dois caminhavam um estranho som de batidas ecoou. De volta ao dormitório, Grover entrou para ver Percy e Naruto lendo seus livros com Percy sentado em uma mesa enquanto Naruto estava sentado em sua cama com as costas contra a parede. Olá pessoal, Grover disse entrando e indo para sua cama enquanto deixava as muletas no chão ao lado da cama. E aí Grover, olá Gemandeus, você está horrível. Está tudo bem? Estou bem. Estou apenas cansado e este exame de latim está me dando dores de cabeça. Enquanto Percy e Grover conversavam, Naruto ergueu os olhos de seu livro e olhou para Grover com atenção. Ele não entendia por que estava falando com o Sr. Brunner sobre ele e Percy. Era como se os dois estivessem em conluio por causa de algo que envolvia os dois, mas Naruto ou Percy não sabiam disso. Eles estavam em algum tipo de perigo. Brunner é um para ele e Percy de alguma forma ou é o oposto. Agora ele sabia que talvez precisasse ficar de olho nos dois. Na tarde seguinte, Naruto e Percy estavam saindo do exame de latim de 3 horas, ambos mentalmente exaustos. O teste em si foi muito mais difícil do que eles pensavam. As palavras no papel continuaram nadando para os dois, mas para Percy que não entendia nada, Naruto bem uma carta ou algumas palavras para que não lhe custasse tanto. Estava ficando cada vez mais confuso para Percy. Apesar de todos os estudos noturnos que ele fez, e até mesmo de Naruto para ajudar, não foi o suficiente.
Embora Naruto tenha conseguido se sair muito melhor, sendo pelo menos nota B, ambos estavam um pouco preocupados que o Sr. Brunner pudesse ter descoberto que eles estavam lá ontem à noite ouvindo a conversa, mas ambos suspiraram quando ele só quis lhe dar os resultados de seus exames. Percy, disse ele. Não desanime em deixar Yancy. É o melhor. Percy não vai aceitar isso bem, Naruto pensou ao ver o olhar abatido no rosto de seu amigo. Está tudo bem, senhor, Percy murmurou. Quero dizer, Sr. Brunner disse, virando a cadeira de um lado para o outro, como se não tivesse certeza do que dizer. Este não é o lugar certo para você. Era só uma questão de tempo. Correto, disse ele, tremendo. Não, disse Brunner. Confunda tudo. O que estou tentando dizer é: você não é normal, Percy. Isso não é nada para ser. Obrigado, Percy disse. Muito obrigado, senhor, por me lembrar. Percy então pegou sua mochila e saiu. Isso poderia ter sido melhor, Naruto disse com o Sr. Brunner, olhando para onde Percy saiu e balançando a cabeça. Talvez eu tenha sido muito duro com ele, disse Brunner em voz alta. Você só queria que ele fosse um melhor. Que professor não quer isso para seu aluno? Naruto disse recebendo um olhar de gratidão do Sr. Sim. Bem, e você, Sr. Uzumaki? Você se juntará a nós no próximo ano. Naruto pensou por um segundo antes de encolher os ombros. Não estou muito seguro. Já que Percy não vai voltar, talvez eu vá onde ele for. Faça-lhe companhia. O Sr. Brunner assentiu. Você é um bom amigo, Naruto. O mundo poderia usar mais pessoas como você, disse ele. Eu acho, mas, novamente, eu sou o único, então onde estaria a diversão? Ele disse enquanto também começava a sair. Tome cuidado, Sr. B, disse ele enquanto os dois se cumprimentavam antes de Brunner voltar a separar os documentos. Mais tarde naquele dia Naruto estava sentado no ônibus com Percy e Grover enquanto ele se dirigia para o terminal de ônibus com muitas outras crianças de sua escola a bordo. E obviamente havia garotas da escola olhando de relance para o corpo atlético de Naruto e lambendo os lábios. Mas ei, não estamos aqui para isso, vamos voltar ao que realmente importa para nós. Naruto ia ficar alguns dias com Percy até que voltassem para o apartamento onde ele ainda tinha uma reverência de sua mãe na qual acordou. Surpreendentemente, Grover também estava indo em direção a Nova York e até estava no mesmo ônibus que eles. Embora Percy não pensasse sobre isso e pensasse que não passava de uma coincidência, Naruto estava se sentindo um pouco cauteloso com o garoto. Durante toda a viagem de ônibus, Grover continuou olhando nervosamente para o corredor, observando os outros passageiros. Ocorreu a Naruto e Percy que ele sempre agiu nervoso e inquieto quando Yancy foi deixado, como se esperasse que algo ruim acontecesse. O que deixou você tão nervoso? Percy perguntou recebendo um encolher de ombros de Naruto. Vamos descobrir. Ele disse antes que ele e Percy se inclinassem no assento à frente deles e olhassem para Grover. Então, Percy disse. Está bonito. Grover quase pulou da cadeira e teve uma expressão que o fez parecer que estava tendo um ataque cardíaco. Que queres dizer? Bem, ouvimos você e o Sr. Brunner conversando outra noite. O que foi isso? Percy perguntou com Naruto balançando a cabeça atrevidamente. Os olhos de Grover se contraíram. Quanto você ouviu? Não muito. Qual é o prazo para o solstício? Naruto perguntou como se não fosse grande coisa. Não foi nada. Eu estava apenas dizendo ao Sr. Brunner que talvez vocês dois fossem novos ou algo assim, porque não havia uma pessoa como a Sra. Grover. Você é um péssimo mentiroso, Naruto disse apontando para as orelhas de Grover. Cada vez que você mente, suas orelhas ficam rosadas, assim como estão agora. Do bolso da camisa, Grover tirou um cartão de visita sujo. Apenas pegue isso, ok? Caso você precise de mim neste verão. A carta tinha uma escrita elegante, que era assassinato aos olhos disléxicos demais Percy do que Naruto, que simplesmente viu alguma mudança de letra, mas eles finalmente conseguiram algo como Grover Underwood Guardião Colina Meio Sangue Long Island, Nova York, 800-009-0009, que escrita elegante. Algo que a rainha da Inglaterra teria, Naruto comentou. Grover, disse Percy, do que exatamente você está tentando nos proteger? No entanto, antes que Grover pudesse responder, ouviu-se um barulho alto e estridente sob seus pés. Fumaça preta começou a sair do painel e todo o ônibus ficou cheio de cheiro de ovo podre.
Todo mundo fora, gritou o motorista do ônibus, fazendo com que todos gemessem quando ele parou no acostamento. Bem, isso é uma dor, Naruto disse enquanto o trio pegava a estrada. Ele olhou em volta e os viu em uma estrada secundária. Olá, o que você está olhando? Percy disse chamando a atenção de Naruto. Percy apontou para o lado da estrada e viu o que parecia ser uma velha barraca de frutas. Havia toda uma variedade de frutas e todas muito coloridas, dando um ar bem tropical. No entanto, na casa ao lado havia 3 mulheres idosas sentadas em cadeiras de balanço costurando uma meia enorme. As 3 mulheres pareciam muito idosas aos olhos de todos, com rostos pálidos e enrugados como couro de frutas, cabelos prateados presos em lenços brancos, braços ossudos saindo de vestidos de algodão descoloridos. No entanto, Naruto poderia jurar que eles estavam olhando diretamente para Percy. Não, Grover murmurou baixinho quando uma expressão aterrorizada apareceu em seu rosto. Diga-me que eles não estão observando você, Percy. Eles são, não são. Estranho, hein? Percy disse em um tom incrédulo. Você acha que essas meias ficam bem em mim? Acho que essas meias poderiam resistir ao pé grande, pelo que parece, Naruto comentou recebendo um sorriso de Percy. Este não é um momento para brincar. Vamos voltar para o ônibus, disse Grover agarrando os braços dos 2 meninos. Ei, olhe, ambos disseram antes que o som audível fosse ouvido. Eles olharam para cima e viram que o fio que uma das velhas tinha nas mãos estava agora cortado por uma tesoura gigante que outra carregava. Não, Grover continuou a murmurar antes de rastejar em direção à frente do ônibus, que o chutou com toda a força que pôde. Surpreendentemente, o ônibus estremeceu e o motor ganhou vida. Os passageiros aplaudiram. Droga! Gritou o motorista. Ele deu um tapinha no ônibus com o chapéu. Todos de volta a bordo. Bom garoto, atencioso, ele disse, dando um tapinha nas costas de Grover. Vamos voltar para o ônibus, Grover incentiva, arrastando os 2 meninos com ele. Quando Naruto e Percy olharam para onde as velhas estavam sentadas, ficaram chocados ao ver que as 3 velhas haviam desaparecido completamente sem deixar vestígios delas ali. Que diabos? Percy pensou em estado de choque. Eu os vi lá. Eu sei que sim. Algo não está certo aqui, quem quer que fossem, Grover ficou muito assustado. Eu acho que eles devem ser mais perigosos do que deixam transparecer. Quando todos voltaram para o ônibus e retomaram seus lugares, Grover estava murmurando baixinho para si mesmo, mas Naruto e Percy, que estavam sentados atrás dele, podiam ouvir tudo o que ele dizia. Isso não está acontecendo. Isto não pode ser como da última vez. Não posso falhar novamente. Eu já decepcionei Thalia, não posso decepcioná-los também. Percy e Naruto se entreolharam. Diga quem? Quem é essa garota, Thalia? Você tem uma namorada que não conhecemos sobre Grover. Não, disse ele, agitando os braços à sua frente. Não é nada mais do que Percy, Naruto, vocês têm que ter cuidado, por favor. Não posso protegê-los quando fazem muitas perguntas. Ambos olharam para ele como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Sempre foram eles que o protegeram. Não é que eles não achassem que ele não poderia protegê-los, mas parecia altamente improvável, dadas as experiências anteriores e as pernas aleijadas de Grover. Grover, do que diabos você está falando? Percy perguntou um pouco assustado e frustrado. O que você quer dizer com nos proteger? Naruto agora está ficando frustrado por não ter obtido a resposta que queria. Deixe-me levá-lo da estação rodoviária para casa. Promete-me. Ele olhou para os 2 meninos com tristeza, como se já estivesse escolhendo o tipo de flores que eles mais gostariam para o seu funeral. Então os 2 concordaram, pois achavam que se recusassem, ele ficaria um pouco mais assustado e começaria a ligar para a atenção sobre eles. O resto da viagem de volta foi silencioso antes de finalmente chegarem ao terminal de ônibus. Só vou ao banheiro. Vocês esperem aqui, Grover disse antes de pular para o banheiro. Assim que ele saiu, Percy agarrou o braço de Naruto. Temos que ir embora. Eu tenho que chegar em casa e ver minha mãe. Grover está me deixando louco, Percy disse surpreendendo Naruto. Não podemos fazer isso com Grover. Ele está muito preocupado, Naruto disse tentando persuadir Percy a reconsiderar. Olha, eu sei que não está certo, mas preciso ver minha mãe.
Todas essas coisas estranhas que aconteceram com a senhora Dot e depois com aquelas velhinhas estranhas, eu só quero ir para casa. Percy então foi para o lado da rua e acenou com o braço. Assim que ele fez isso, um táxi parou. Droga, Naruto pensou. Ele olhou em volta para ver se alguém os estava observando, mas felizmente a maioria deles estava dentro do terminal de ônibus ou saindo, então ninguém estava prestando atenção nele. Shadow Clone Jutsu, ele sussurrou e um clone apareceu rapidamente ao lado dele. Quando Grover sair, siga-o aonde quer que ele vá e dissipe-se quando achar que é a hora certa. Entendido, chefe, o clone disse, cumprimentando Naruto antes e correndo para um lugar escondido onde pudesse ver Grover de longe sem levantar suspeitas. Naruto então correu até onde Percy estava e entrou no táxi. O táxi partiu em direção à casa de Sally Jackson. Residência Jackson. Assim que a viagem de táxi terminou e os dois garotos se sentiram um pouco mal por deixar Grover para trás, especialmente Percy, eles chegaram ao leste 104 e primeiro. Havia um complexo de apartamentos de aparência relativamente decente. Naruto só esteve aqui algumas vezes antes, principalmente no Natal, onde passou o Natal com Percy, Sally, infelizmente, Gabi. Mesmo assim, Sally foi muito receptiva com Naruto e toda vez que ela escrevia para Percy, ela perguntava como Naruto estava e se ele precisava de alguma coisa. Não só isso, mas quando ele enviou amostras grátis de doces que ganhou em seu trabalho na loja de doces da Grande Central Station. Ela e Percy tinham aquele estranho programa de comida azul acontecendo, então disseram a ela que era principalmente para irritar Gabi. Então, sempre que ela enviava uma caixa de amostra para Percy, para a academia Yancy, ela fazia questão de trazer alguns doces prateados brilhantes só para Naruto, já que ela sabia o quanto ele amava a cor. A dupla entrou no complexo de apartamentos e subiu as escadas carregando as malas atrás deles. Assim que chegaram ao andar, foram até a porta da frente e Percy a abriu com a chave. Eles foram tratados com uma bela visão de revirar o estômago. Havia Gabi, que parecia ter ganhado muito peso com seu cabelo fino e ralo e sua barriga protuberante saindo da camisa suja e gordurosa. Naruto sussurrou para Percy que ele parecia uma morsa gigante sem presas, fazendo Percy cobrir a boca de tanto rir. Gabi estava na sala jogando pôquer com os amigos. A televisão estava passando Expo, mas ninguém estava assistindo, pois Gabi e seus amigos estavam concentrados em jogar cartas. Naruto se lembrou de quando Gabi disse a todos que ninguém poderia vencê-lo no pôquer, então Naruto o encarou. Naruto ganhou todos os jogos e ganhou $300. Claro, Gabi ficou furioso por ter perdido para uma criança e alegou que ele devia estar trapaceando de alguma forma, mas Naruto simplesmente disse a ele que ele era um péssimo perdedor. Isso, e Naruto não disse a ele que ele teve a sorte de levar todos os cassinos de Las Vegas à falência. Batatas fritas e latas de cerveja estavam espalhadas por todo o carpete, o lugar parecia que não era limpo há algum tempo. Era uma pena, já que Sally podia ser louca por limpeza, mas com Gabi como um dos inquilinos, a limpeza não duraria muito. Quando os dois garotos entraram na sala, Gabi ergueu os olhos das cartas em suas mãos e franziu ligeiramente a testa. Então você veio e trouxe seu amigo Punk de volta com você. É sempre bom ver você também, Gabi. Espero que limpar seu dinheiro não tenha te afetado muito, Naruto disse zombeteiramente com um pequeno sorriso no rosto. Cale a boca, seu pequeno Punk. Você tem sorte, só isso. Claro, e o que você está vestindo não faz você parecer uma morsa. Gabi se levantou da cadeira. Porque você é pequeno, minha mãe está aqui. Percy disse tentando acalmar rapidamente a situação. Eu sabia que Naruto poderia chutar Gabi até São Francisco e voltar, mas por enquanto ele estava tentando evitar um banho de sangue. Se ele soubesse que nossa biju loira não teria interesse em matar Gabi, ele o comeria sem medo. Os amigos de Gabi lançaram um olhar feio para Naruto, obviamente eles não gostavam muito dele. Isso, e eles esperavam que ele não se envolvesse no jogo de pôquer, já que não queria desperdiçar seu dinheiro com uma criança. Ela ainda está trabalhando, disse Gabi, recostando-se em sua cadeira. Você tem dinheiro. Ele acabou de chegar em casa e você está pedindo dinheiro. Eu não estava falando com você, loira. Você tem algum dinheiro? Gabi disse de volta para Percy. Não, eu não tenho nada, disse Percy, mas Gabi não pareceu acreditar nele. Você pegou um táxi na rodoviária, disse ele. Você provavelmente pagou com 20.
Você tem 7 dólares em troco. Alguém espera viver sob este teto. Deve carregar seu próprio peso. Estou certo, Eddie. Vamos, Gabi, ele disse. A criança acabou de chegar. Estou certo, Gabi repetiu. Naruto rosnou levemente para Gabi, parecendo mais animalesco do que antes, seus olhos mudando daquele azul com tons vermelhos e prateados para um vermelho como sangue. Porém, ele sabia o que estava acontecendo, fechou os olhos para que sua raiva não aumentasse e se acalmasse. Bom, disse Percy. Ele tirou um maço de dólares do bolso, jogou o dinheiro na mesa e acenou para Gabi. Espero que você perca. Os dois garotos se viraram e foram para o quarto de Percy. Eles ouviram Gabi dizer-lhes para não agirem tão presunçosos e o chamaram de garoto inteligente e garoto chique, obviamente atacando os dois por serem disléxicos e terem TDA, também fazendo referência à escolha de roupas de Naruto, já que ele estava sempre vestido com roupas elegante. Eles também podiam ouvir os amigos de Gabi passando ao vento e pequenas risadas sendo ouvidas. Isso fez as duas crianças quererem vomitar e fez Naruto pensar em como os porcos se comportavam melhor do que eles. Quando chegaram ao quarto de Percy, havia revistas e cerveja velha, ou seja, cheia de lixo, pensaram enquanto guardavam as sacolas. Não pensei que fosse possível, mas Gabi se tornou uma bunda ainda maior do que antes. Naruto disse. Conte-me sobre isso, Percy disse sentado na beira da cama. Eu não gosto muito mais da minha mãe. Ela quer Naruto, disse concordando com Percy. Pelo tempo que passou com Sally, ele sabia que ela era realmente uma das pessoas mais legais que você poderia conhecer e se sentiu um pouco triste por Sally. Ela era alguém inocente demais no sentido de que Percy sempre estaria seguro. Era algo isso Naruto via como um defeito gravíssimo, ninguém estava seguro no mundo, por isso ele ficou triste pela mãe do amigo. Mas bem, isso não importa e falando em mães, já se passaram mais de 7 meses e ela ainda não recebia nada da mãe. A cada 2 meses mais ou menos, ela mandava dinheiro para ela entre outras coisas, uma delas era uma carta que disse, deixe-o usar tudo o que ela lhe dá com sabedoria. Isso o fez se perguntar se algo havia acontecido com sua mãe. Talvez ela esteja muito ocupada, Naruto pensou. Percy, você ouviu? A voz de Sally Jackson soou antes que ela aparecesse na porta da sala. Percy, ela disse antes que ele a envolvesse em um grande abraço. Você cresceu muito desde a última vez que te vi. E Naruto, que bom ver você de novo, ela disse, dando um abraço no loiro também, que foi aceito. Espero que você tenha gostado dos doces que lhe enviei. É bom ver você, senhora Jackson. E o doce foi muito apreciado. Bem, sente-se e me conte como tudo foi. Foi o que fizeram os dois, mas deixaram deliberadamente de fora o ataque da senhora Dodge e as velhas estranhas, principalmente porque duvidavam que ela tivesse acreditado neles. Isso e eles não queriam ser mandados para uma clínica. Alguma coisa te assustou? Sally perguntou olhando para um Percy nervoso. Foi então que Naruto percebeu quanto Percy sentia falta de sua mãe. Foi difícil não fazer isso. Não, mãe, disse Percy enquanto continuava mentindo porque não queria preocupar sua mãe. Bem, ok, ele disse, mas Naruto tinha a sensação de que a conversa ainda não havia terminado. Tenho uma surpresa para você, ele disse olhando para Percy. Vamos à praia. Naruto observou os olhos de Percy se arregalarem de esperança. Montauk? 3 dias, mesma cabana, disse ele. Quando você vai nos deixar? Justamente quando eu mudei. Naruto, você se juntará a nós. Naruto disse incerto. Está bem. Quero dizer, você não preferiria que fosse apenas você e Percy para poder se atualizar? Não quero atrapalhar. De nada, Sally disse, dando um tapinha no ombro dele e Percy acenando com a cabeça para Naruto. Bem, nesse caso, eu adoraria ir, mas deixe-me pagar minhas próprias despesas, Naruto respondeu, preocupado em gastar o dinheiro de Sally. Está bem. Você é um cavalheiro, ele disse fazendo Naruto ficar ligeiramente vermelho. Foi então que Gabi apareceu na porta e rosnou. Molho de feijão, Sally, você não ouviu isso? Naruto e Percy rosnaram para Gabi, mas foi Naruto quem expressou sua opinião. Você tem pernas, não é? Obtenha você mesmo. Cale a boca, idiota. Eu trabalho muito e não preciso que um parasita venha aqui para me dizer o que fazer. Se você chama de trabalho sentado o dia todo, então sim, que trabalho árduo é. Eu estava indo, querido, Sally disse a Gabi tentando acalmar a situação. Estávamos conversando sobre a viagem.
Os olhos de Gabi ficaram pequenos. A viagem? Você quer dizer que está falando sério sobre isso? Estávamos, mas não se preocupe com seu mergulho. Vou fazer uma dupe de 7 camadas só para você. Isso deve durar todo fim de semana. Dessa forma, você nem precisará que ele esteja aqui. Os olhos de Gabi suavizaram um pouco, mas Naruto sabia que não estava feliz com isso. É melhor que isso saia do seu orçamento para roupas. E, não se preocupe, e você não vai levar meu carro para lugar nenhum, exceto ida e volta. Seremos muito cuidadosos. Talvez se você continuar com aquele mergulho de 7 camadas, e talvez se o garoto pedir desculpas por interromper meu jogo de pôquer. Esse foi o ponto de ruptura. Naruto se cansou da atitude de Gabi. Ei Sally, por que você e Percy não se preparam? Há algo que eu gostaria de conversar com Gabi em particular. Não levará mais de 1 minuto. Ambos os Jackson pareciam hesitantes, especialmente Sally. Ele sabia que Gabi iria bater se fosse empurrado para o lado errado. Mas Naruto lançou-lhes um olhar que dizia que ele ficaria bem e Percy sabia que era verdade. Vamos mãe, Naruto vai ficar bem, ele disse dando-lhe um sorriso tranquilizador antes dos dois saírem da sala. Você tem algo para me dizer, Punk? Gabi perguntou caminhando em direção a Naruto. Sim, isso Naruto disse antes de dar um soco no estômago de Gabi, fazendo o homem cair de joelhos e segurar o estômago enquanto tentava recuperar o fôlego. Seu pequeno, cale a boca Naruto, disse com uma voz mortal. Ele agarrou o braço de Gabi e colocou-o atrás da cabeça, causando pontadas de dor no braço de Gabi. Ouça e ouça bem. Sally merece muito mais do que você há muito tempo e não gosto da maneira como você a trata. Para ser sincero, é completamente desagradável para qualquer homem tratar uma mulher dessa forma. Então de agora em diante você começará a respeitá-la muito mais e não insultará ela ou Percy novamente. Limpe este apartamento porque é muito nojento. Como você pode fazê-la viver assim? Se você não prometer, haverá um inferno a pagar. Se há uma coisa que você deveria saber sobre mim, é que sempre cumpro minhas promessas. Naruto soltou seu braço e Gabi caiu no chão de dor. O homem não disse nada, mas Naruto podia ver claramente a expressão assustada em seu rosto e o quão pálido ele parecia. Não me deixe pegar você tentando Sally ou qualquer outra garota assim de novo, disse ele antes de sair da sala. Durante a hora seguinte, Naruto esperou na sala enquanto Sally preparava suas coisas enquanto Percy se encontrava com sua mãe em particular. Gabi voltou 10 minutos depois e estava muito mais calmo do que antes. Ele simplesmente sentou-se à mesa de pôquer e continuou o jogo, mal dizendo uma palavra e sem ousar olhar para Naruto. Obviamente, a autoestima de Gabi sofreu um abalo desde que ele foi espancado e ameaçado por um menino de 12 anos. Logo depois, Naruto e Percy estavam carregando o carro com Sally ao volante. Gabi não se preocupou em sair e ver seu carro desligado, para surpresa de Sally e Percy. Quando eles olharam para Naruto e viram o sorriso em seu rosto, ele apenas disse: nós trocamos palavras. Sally estava um pouco preocupada enquanto Percy agora tinha um sorriso de merda no rosto e murmurava obrigador para Naruto. A qualquer hora, disse ele antes de colocar os fones de ouvido e começar a ouvir seu iPod. O carro foi embora e agora o trio se dirigia para Montauk. Fim do capítulo 4.